pessoal, eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje a gente vai conversar sobre dinâmica de populações e nesse aspecto nós estudamos como é que as populações de uma comunidade se mantêm em equilíbrio. Algumas são as características que nós temos que observar, como a densidade populacional e o potencial biótico. Na verdade, a gente precisa saber o que isso significa. Densidade populacional se refere ao número de indivíduos que compõem as populações por unidade de área, e o potencial biótico remete à capacidade de uma população aumentar ilimitadamente em número sob condições favoráveis. Bom, pessoal, como é que a gente calcula, na verdade, a densidade populacional? Então, em tudo isso, essa densidade, ela está influenciada por algumas taxas, como a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração. A taxa de natalidade é o número de indivíduos que nascem por unidade de tempo, aí pelo um tempo que vai ser observado. Mortalidade, número de indivíduos que morrem por tempo. Imigração, número de indivíduos que entram na população pelo tempo. E taxa de emigração, número de indivíduos que saem da população naquele período de tempo. Para que uma população cresça, então, a taxa de natalidade e de imigração devem ser maiores do que as taxas de mortalidade e de emigração. E é isso que a gente tem aqui: crescimento populacional, taxa de natalidade mais imigração, menos mortalidade mais imigração. E a gente diz que uma população está em crescimento quando os fatores que contribuem para o seu aumento são maiores do que os fatores que as diminuem. E o que a gente observa em uma população que está em crescimento? É um crescimento geométrico? Na verdade, não é um crescimento geométrico ou exponencial. Esse crescimento exponencial, ele aconteceria caso fosse levado em consideração o potencial biótico, que a gente disse que é a capacidade que a população tem de crescer em condições perfeitamente favoráveis. Então, nessas condições, o crescimento populacional obedece essa curva aqui de crescimento exponencial, ok? No entanto, não é isso que a gente observa na natureza. Por quê? Porque na natureza existe a disponibilidade aí de recursos, existem as condições climáticas, existem também competição, doenças, e tudo isso deve ser levado em consideração, porque tudo isso é chamado de resistência do meio. Então, o meio impõe resistência a esse crescimento populacional ilimitado. Então, na verdade, o que a gente observa na natureza é essa curva aqui que a gente diz que é uma curva sigmoide ou curva em S. Nela, uma população ela cresce lentamente no início, posteriormente acontece um crescimento mais exponencial, até que a capacidade limite do ambiente seja atingida. E nesse momento a gente diz que a população está em equilíbrio dinâmico, tá legal? A diferença entre o potencial biótico e o que é realmente observado numa população, aquele crescimento que é chamado de crescimento padrão, a diferença entre eles é a resistência do meio. Olha aqui esse gráfico que resume tudo isso. Nós temos em vermelho a curva do potencial biótico, em azul a curva do crescimento real e a diferença entre elas, a resistência que é imposta pelo meio e que reduz aí esse crescimento ilimitado de uma população. Tá legal? E a gente diz que uma população está em equilíbrio dinâmico porque ela não se mantém totalmente estável. Existem oscilações nesse número populacional, que é perfeitamente normal. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de número 77, ainda vem mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe e a gente se vê na nossa próxima dica. Até lá, tchau, tchau!